Olha, segundo os meus acessos, sim. Seria aquela simulação holográfica que todos já ouviram em algum momento sendo falado por aí. Então, essa é uma pergunta interessante. Quando a gente fala de origem estelar, a gente precisa entender que nós somos parte de algo que chega até a fonte. Então, é muito comum a gente ter mais memórias de experiências biológicas em algumas raças e trazer isso como sendo a nossa origem estelar. Mas não é exatamente isso, tá? Porque nós somos parte daquilo que é o todo. Então, se nós formos considerar origem estelar, a gente tem que esticar um pouquinho mais isso, o que vai além das nossas lembranças ou dos nossos acessos a registros, e entender que nós somos parte das primeiras divisões da fonte. Aí sim, a gente chega então numa das frequências e podemos falar de origem estelar. Olha, eu considero que todos nós, humanos, temos ferramentas. Nós temos capacidade de desenvolver muitas ferramentas. Então, sim, com as técnicas certas, com exercícios certos e respeitando aquilo que são as suas inclinações naturais, é possível sim. Inclusive, se você quiser me procurar para entender um pouquinho mais disso, eu tenho alguns serviços que ajudam no desenvolvimento dessas ferramentas. Artefato energético são ferramentas que com habilidades técnicas nós construímos e ela vai servir para muitas coisas, inclusive para proteção. Eu vou estar deixando o link aqui de um PDF gratuito que explica tudo sobre ferramentas energéticas e sobre artefato. Olha, de forma resumida, eu considero mediunidade a capacidade de ver além da matéria. Ver, enxergar ou traduzir, decodificar a multidimensionalidade ou extrafísico. A projeção lúcida também é uma ferramenta de desenvolvimento, também é passível de exercícios, treinos e técnicas. Porém, algumas pessoas vêm com isso predisposto e muitas vezes nem precisam de fazer muitas técnicas, porque já é um facilitador, já é fácil para essa pessoa desenvolver. Outras vão ter mais dificuldades, mas mesmo assim, com exercícios e com práticas e técnicas boas, dá sim para ter essa experiência. Mas lembrando que não tem só esse modelo de experiência projetiva. Oi, Jô, boa pergunta sua. Esse acesso que a gente faz aos mentores é feito através da leitura de campo, tá? Na leitura do seu campo, eu consigo acessar a mentoria. Eu faço um rastreio energético e neste rastreio energético eu mando um sinal de comunicação e o que tiver disponível ali se comunica comigo. Existe uma conexão entre a consciência individual e a consciência coletiva? Sim, existe. Existe uma conexão, sim. Nós é que alteramos aquilo que é o consciente coletivo à medida que a gente vai trabalhando e desenvolvendo a nossa consciência. Isso possibilita aquilo tudo que é a tecnologia, as informações, as ferramentas energéticas e tudo que é de possibilidade para nós humanos. É assunto extenso também, daria para fazer uma live com esse tema, maravilhoso inclusive. Então sim, tem essa conexão. Nós, o consciente individual, ele altera totalmente o consciente coletivo. Como funciona essa visita na base siriana? Nós estaremos fazendo no último domingo do mês. Será de forma via aplicativo de reunião, né, com horário marcado. E estaremos de forma desdobrada indo para a base, onde existem salas que vão fazer limpezas e ajustes nos corpos energéticos. Eu vou estar deixando o link aqui para vocês, onde tem mais detalhes sobre tudo isso. Você tem protocolo de ativação ou desenvolvimento mediúnico? É possível para todos? Todos nós, todos os humanos, têm capacidades mediúnicas e aquilo que a gente chama de ferramentas multidimensionais. Nós temos aqui uma mentoria que ensina isso de forma segura, assertiva e com práticas e exercícios. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês estarem acessando diretamente aqui. Você vê desencarnados em todos os lugares? Eu procuro ter controle sobre as minhas ferramentas ao ponto de eu não estar contatando e visualizando. Hoje eu consigo ter maior domínio dessas ferramentas. Quando eu era mais nova, não. Quando eu era mais novinha, não tinha muito controle, eu via assim em todos os lugares. Tinha hora que eu não sabia se estava conversando com pessoa viva ou desencarnada.
Depois de um tempo, isso não ficou tão frequente porque eu comecei a trabalhar. E é como se você começa a manusear a tua ferramenta. E agora, mais recente, está voltando mais ativo isso, né? De domingo para cá, na verdade, começou a voltar mais ativo e eu tô sentindo que é uma necessidade daquilo que é a minha programação. Então, sim, de domingo para cá, é incrível como isso abriu novamente de uma forma que, não que eu não tenha controle, mas numa fluidez, numa quantidade muito maior. Como você desenvolveu sua clarividência? Então, eu meio que vim com essa ferramenta de fábrica, eu costumo brincar, né? Começou meu processo muito pequena, só que é claro que não tinha uma direção correta, eu não tinha a capacidade de manusear a ferramenta da forma que eu faço hoje. E aí foi com lapidação mesmo, foi direto com as consciências, eu fui aprendendo com eles como fazer isso e também fazendo os exercícios, as aplicações, exercitando. Por que o Alexander não pediu ajuda antes? Aqui tem uma série de fatores que tem que entrar em sincronia. Tem a ver com a energia do local, porque ele estava naquele local, nas proximidades, e era um local que possivelmente era de visitas dele, então é natural que quando o ser está desencarnado, ele ainda está preso na materialidade, ele vá com recorrência aos lugares que ele ia. Então houve uma sincronia do momento certo, de eu estar no lugar certo, para a consciência estar ali e identificar o canal que poderia ali estar sendo um suporte ou de troca ou ajuda, que foi o meu caso. Então essas coisas acontecem dessa forma. Você é médium? Consegue ver o plano espiritual? Então, eu nasci com essa condição de enxergar aquilo que é o plano espiritual, aquilo que é a multidimensionalidade, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa palavra médium, porque acho que ela é usada e às vezes ela é mal utilizada pelas pessoas e parece dar um ar, uma conotação de alguém especial. Entendam, ferramentas, elas são passíveis de desenvolvimento, tá? Toda a ferramenta que existe, ela pode ser desenvolvida, é que você vai ter uma maior afinidade com aquela que tem uma inclinação natural da sua missão aqui, né? Daquilo que mais a sua experiência se inclina, as suas faculdades naturais, o seu registro te impulsiona, tá? Mas a mediunidade é uma das muitas ferramentas, tá bom? Ó, pergunta interessantíssima. Como fazer para limpar traumas? O trauma, ele é um registro. Tá? Ele é um registro que fica ali na linha do subconsciente. Para você limpar, você precisa acessar o seu subconsciente com o consciente e usar uma técnica que reprograme esse trauma, que trate o entendimento do trauma a nível que ele não cause mais sangramento e dor, e sim que ele se torne uma cicatriz. A cicatriz, ela te lembra do processo, mas ela não dói e não infecciona. Então tem técnicas para isso, reprogramação mental é excepcional e ela funciona muito, tá? Nós temos um programa aqui de mentoria que dá acesso a essas ferramentas. Como manifestar, criar, materializar saúde, felicidade e abundância? Na verdade, o que a gente tem que trabalhar são as nossas emoções, porque são as emoções que vão se tornar as nossas frequências. O nosso chakra cardíaco, ele é responsável por transmutar, por transformar emoções em frequências. Então, se você quer alterar as experiências da sua vida, você tem que melhorar, encontrar técnicas para você trabalhar as suas emoções. Você mudando a forma como você percebe, sente e cuida e experimenta a vida, você altera a tua frequência. E aí é uma questão de administração, de você ter foco, tá? Você consegue aí, nesse caso, potencializar, dar foco para o que você quer, utilizando a técnica de você trabalhar as emoções. Como ser uma pessoa melhor nesse exato momento? Nossa, excelente pergunta. Autoconhecimento. E aqui, vamos sair daquele viés do bordão, né? Mas vamos entrar no autoconhecimento profundo mesmo, aquela questão de você se conhecer, saber como é que você funciona. Quanto mais você se administra, quanto mais você conhece de você, quanto mais você conhece as suas emoções e os seus limites, mais você consegue se autolapidar. Então, a autolapidação faz com que a gente se torne nossa melhor versão, tá? Por isso que eu bato tanto na tecla de manual humano, né? Por isso que a gente tem cursos, mentorias que tratam disso.
Porque só quando eu conheço a minha melhor e a minha pior parte é que eu consigo, então, trazer para o lado virtuoso aquilo que eu consigo enxergar, né? E até para lapidar, eu tenho que ver, senão eu não sei o que eu preciso lapidar. Então, auto reconhecimento. Diante de muitos desafios que aparecem, né? Que parecem não ter soluções, o que fazer para saná-los? Eu recomendo fortemente uma reprogramação mental, tá? Porque nossa vida é regida pelo subconsciente. Nós temos ações e atitudes que reverberam sem que seja da real escolha, mas algo que está em funcionamento lá no nosso subconsciente, que tem relação com as emoções e as experiências. Então, uma reprogramação mental, ela te leva a ter administração emocional. E com a administração emocional e a reprogramação, você consegue ter uma maior capacidade de manuseio, de administração da sua vida, tá? Você coloca em ordem coisas que parecem que estão soltas, tá? Às vezes a questão é mais ligada à reprogramação do que só com a espiritualidade. É possível acessar o nosso plano reencarnatório através de atendimento personalizado? O atendimento, ele te leva a entender o processo reencarnatório, entender aquilo que você está fazendo aqui, né? Compreender qual que é a sua missão e o porquê você está nesse sistema. E quando você consegue essas respostas, aí sim você consegue então acessar e até trabalhar de forma a fazer dessa sua encarnação, né, dessa sua estada humana agora, ser aquela que vai fazer entender e cumprir aquilo que precisa cumprir, tá? Então, isso é possível. Tudo é consciência. Quando a gente toma consciência de algo, a gente ganha a qualidade ou a vantagem do manuseio disso, do entendimento, para que a gente possa fazer da melhor forma a nossa experiência, tá? Então, a nossa ideia com o atendimento é essa. Vamos lá para mais uma. Estou começando a ter contato com alguns elementais. Não os vejo, mas os sinto. O que fazer? Deixa fluir, tá? Reconheça. Converse com eles, fala, olha, eu sinto vocês, eu sei que vocês estão aqui, eu honro essa experiência e eu permito que você trabalhe comigo da forma como você precisa trabalhar e da forma como eu consigo trabalhar com você. Solta, não precisa ter uma formatação, tá? Eu sei que é natural a gente ter esse padrão de ansiedade de querer ver, isso é natural, estamos humanos, mas aos poucos você vai criando uma afinidade, você vai criando um frequenciamento, um ajuste. Às vezes é só uma questão de ajuste. Quando você reconhece, você traz ele mais próximo do seu campo, ele encontra um meio de ajustar a energia com você, tá bom? Por que tem pessoas que desenvolvem o lado espiritual e outras não? É missão ou resgate? Tem a ver com aquilo que é a sua missão, tem a ver com o que você veio fazer, tá? Tem a ver com aquilo que é a tua programação. Existem muitas encarnações e também não dá para dizer quantas são, porque isso é um processo individual que tem a ver com a programação. Mas pode ser que um ser esteja aqui experimentando e não vá desenvolver nenhuma vertente espiritual, porque a programação dele é para ser parte disso e trabalhar nessa linha da polaridade, fazendo o trabalho dele experimental como humano e experienciando, por exemplo, a máxima materialidade ou qualquer que seja a experiência que não envolva a área espiritual. Tá? Nós não somos só essa existência e nós não cumprimos em uma única existência, tá? Então, na visão macro, você é muitas coisas e cumpre de várias formas. Respondendo aqui a caixinha de perguntas, por que essas experiências e conhecimentos não são para todos que buscam? Na verdade, são. É que o arrasto social, político que nós vivemos acabaram criando essa questão de ocultar essas informações, dificultar para que elas sejam de acesso, né? E os sistemas religiosos dogmáticos também acabaram contribuindo para que a gente não tivesse acesso aos conhecimentos do que a gente é em essência e de que todos os humanos têm sim as tais faculdades ou ferramentas multidimensionais. Aqui, na verdade, é uma questão mais cultural. Vamos lá, mais uma. Por que desligar a nossa conexão com o nosso eu superior? Com que objetivo? Nós tivemos muitos desaceleradores do processo humano, tá? Isso envolve politicagem, isso envolve guerras que aconteceram, principalmente guerra de Órion,
interesse de algumas espécies sobre a própria humanidade, os códigos que ela carrega e também sobre aquilo que nós temos aqui de recursos. Existiram muitos interesses, tá? O objetivo era alguns exploratórios, outros interesses pessoais de civilizações que envolviam tirada de minérios e de riquezas daqui e até mesmo tornar o humano algo que fosse mais fácil de manusear, tá? Então foram muitos, mas a reconexão ela pode ser feita pelo religare. Esse religare é, na verdade, algo que o humano tem, né, para se conectar novamente e se tornar então um novo humano, tá? Existem várias técnicas, existem várias coisas que podem levar a isso, mas a principal é você se compreender, você fazer seu mergulho interno, né? Essa reconexão, ela pode e deve ser restabelecida no momento que se ganha consciência, né? A consciência, ela leva você a se reconectar à sua verdadeira essência e aquilo tudo que é você também, existindo em muitas camadas, inclusive seu eu superior, tá? Só quis trazer esse complemento, tá bom? Bom dia, para participar na visita mensal à base siriana, preciso de algum preparo? Não precisa de nenhum preparo. As consciências que estão trabalhando nesse projeto comigo, elas que estão instruindo, inclusive até da minha parte. Lógico que tem toda uma conexão que eu faço, uma sustentação energética e proteção. Mas até comigo, tá? O download vem às vezes num dia anterior do que vai ser feito e muito é na hora. Então não se preocupe, não precisa de preparo algum. Inclusive convido a todos. Nosso Criador, essa força suprema, ele pode ser bom e mal ao mesmo tempo, sendo ele o Criador de tudo? Aqui a gente só não pode personificar Deus, tá? E a gente não pode pôr atributos de bem e mal, porque o que advém de Deus são polaridades. Ele tem polaridade positiva e negativa que vai compor uma só unidade, tá? Essa questão da nossa experiência aqui, nós temos dualidade e experienciar com emoções é uma condição humana, tá? Deus é tudo e dele advém toda a força, mas teremos que compreender como força, tá? Como ela funciona e se expressa nessa dimensão, aí é uma outra história, aí nós que somos seres emocionais é que concebemos a ideia de bem e mal. Mas da fonte de Deus, o que existe são polaridades e potencialidades. Vamos lá? Não conseguir se livrar de parasitas e vermes intestinais pode ter link com a espiritualidade, chip? Se você já descartou toda a parte médica, tá? Toda a parte da medicina, né? Todos os recursos da medicina, procure também trabalhar a sua alimentação, melhorar a alimentação e sim, pode ter conexão. Se você chegou a isso, onde você já fez toda essa parte, toda essa questão e você ainda tá, aí sim pode ter conexão. Aí preciso fazer uma limpeza. E as consciências que você acessa falam dos números 3 e 9. Nossa, esses números 3, 6 e 9 tá em tudo na minha vida, tá, gente? Em documentos, em tudo. 3 é iniciação, é o início, né? É o começo, é o resultado de 2 que formam um terceiro. É o início de tudo, o início da cocriação. Vou falar do 6 também, tá? O 6 é a manutenção, é a experiência, o estado acontecendo, algo fluindo, tá? E o 9 é a finalização. Então, 3, início, 6, o meio, ou seja, a jornada, e o 9, a finalização. Eu amo esses 3 números. O que você recebe de informação sobre essa guerra no Oriente? Isso vai piorar? Então, a guerra, assim como outras coisas que já aconteceram e que vão acontecer, são cíclicos do planeta, né? Eles acabam afetando a humanidade e precisam afetar, porque a humanidade está fazendo a experiência na superfície de um ser vivo, que é a Terra. Tá? Então, o aumento da consciência coletiva humana é uma necessidade. E aquilo que é o universo se utiliza dos mecanismos e das ferramentas que tem para causar esse movimento, né? Sabemos que movimento, tirar da inércia, precisa de uma força massiva. E é o que está acontecendo nesses eventos. Gi, os encontros mensais serão sempre na base siriana? Terão outros encontros, tá? Nós já estamos trabalhando em ideias
para estar fazendo também esses encontros tipo imersão aos finais de semana, tá? E nós vamos ter também cursos, esses cursos vão ser online e possivelmente presencial também, então tem novidades por aí. O da base siriana, ele é todo último domingo do mês, né? E a gente trata ali sobre limpeza e regeneração. Quem não é clarividente consegue desenvolver isso para passar a ser? Adorei essa pergunta. Ferramentas multidimensionais é de direito da humanidade. Todos os humanos nascem de fábrica com uma variedade, ou seja, a multiplicidade das ferramentas. A clarividência é uma delas, mas existem muitas. Todos nós vamos ter alguma dessas faculdades, mesmo que ela esteja em stand-by, tá? Esse stand-by se deu por vários motivos, mas foram desaceleradores do processo humano, aonde foi cerceado do humano esse conhecimento de que ele tem ferramentas. Havia, claro, vontade política aí, de outros seres, eu falo de politicagem humana e não humana, né? Houve processos que aconteceram aí, advindos de guerra, mas sim, todos os humanos têm ferramentas, tá? Basta apenas que a gente encontre os mecanismos para desenvolvê-las. Todos têm. Você consegue ler minha energia? Sim. O campo é passível de leitura, né? Essa questão da energia é algo que a nossa civilização, a nossa humanidade ainda não tem tanto conhecimento, não se tem tanto estudo sobre isso, mas se sabe que energia é algo moldável e ela tem frequências, ela tem aquilo que a gente chama de emoções, e isso tudo é passível sim de leitura, entre mais coisas, mais minúcias que há nisso, né? Depende aí da ferramenta do leitor, tá? Mas energia é algo passível sim de leitura. Poderia perguntar para alguma consciência quem criou as pirâmides do Egito? Ai, adorei, eu já fiz essa pergunta, tá? E a resposta foi surpreendente. Foi humano, só que não com a tecnologia que nós imaginamos que eles tinham, tá? Eles tinham um conhecimento altíssimo de uma tecnologia que sempre existiu e que de tempos em tempos retorna, que pertence à humanidade, e que foram trazidos muitos desses conhecimentos por aqueles que eles chamavam os deuses que vinham do céu. Então tiveram sim apoio, suporte, conhecimento de matemática e de entendimentos tecnológicos advindos de consciências extrafísicas, tá? Mas foi humano, porém com essa consciência que de tempos em tempos foi perdida aí, mas que está retornando, tá? E com contato maior de seres extraterrestres. E como entrar em contato, claro, com o meu mentor? Só tem agenda para setembro. Gente, eu tô realmente com uma dificuldade de agenda, agora acho que tá para novembro, tá? Mas vamos lá. Para entrar em contato, pode ser através dos recursos de meditação. Quais são as suas ferramentas? Você precisa entender como que é o desenvolvimento da tua ferramenta para isso. Como que você se alinha com aquilo que é etéreo. Descobrindo isso, é só você exercitar, porque é igualzinho à academia, tá? Espiritualidade é exercício. Você descobre qual é o seu maior potencial, qual é a tua linha de força e você exercita que isso acontece. Técnicas tem diversas, tá bom? Mas precisa lembrar que é exercício, que eu preciso encontrar qual que é a minha natural inclinação, como eu faço isso, encontro de mim para mim mesmo, e aí eu trabalho isso e vou exercitar. É possível ser de Sírius e Pleiades ao mesmo tempo? Não só é possível, como é muito provável. Estamos fractalizados, experimentando nas muitas camadas dimensionais, com programações diferentes. Então, nós podemos sim estar em várias camadas cumprindo programações, corpos biológicos diversos. Gisele, é possível testar o artefato antes de utilizá-lo? Se sim, de que forma podemos fazer? Então, no momento que você cria um artefato, ele já é um exercício. E os exercícios, eles já são um teste. Então, você vai, na verdade, brincar com o teu artefato. Você vai utilizar ele de forma a fazer exercícios até que chega uma hora que você começa a utilizar como ferramenta. Então, só o fato de manusear, de exercitar, você já está testando. Podemos transitar do futuro para o passado? Pergunto a nós mesmos pela visualização de espelho. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa, tá?
Porque você pode usar patrocínio de consciências que podem te ajudar, influenciar para isso acontecer. A linha do passado ela é mais fácil para ser acessada, tá? A linha do futuro tem algumas regras e leis por conta daquilo que é a programação que está em andamento e que não pode ser diretamente alterada, senão pelo padrão da consciência, tá? Técnicas de espelho ajudam sim e são muito eficazes, tá? Tem que encontrar a técnica certa, ter bastante conhecimento, porque espelho é portal, então tem que tomar cuidado para fazer essas coisas, mas é possível sim. Ficamos ao contrário. Quanto mais evoluído, mais consciente você fica, mais empata você fica, porque você compreende mais o outro. Quando eu conheço muito de como eu funciono, eu começo a adquirir muito conhecimento de como o todo funciona, porque é um espelhamento. E aí você passa a compreender mais ainda as questões, os erros, os anseios, as dificuldades, as limitações do outro, tá? Então é o contrário. Quanto mais evoluído, mais consciente, mais empata, mais harmônico você fica. Vivemos atualmente uma agenda de lados distintos que pretendem dominar totalmente o humano? Na verdade, não é bem isso, gente. Na verdade, o que tem aí é a dualidade. Nós temos o tempo todo as polaridades agindo em equilíbrio. Então, quando uma das polaridades se levanta, a outra também levanta para causar o equilíbrio. Por isso que a gente tem a impressão de que acontece uma guerra entre as forças. Mas, na verdade, é o contrário, é um equilíbrio que está acontecendo entre a existência de duas polaridades em ação. Sobre o que é o curso Manual Humano, é gravado ou online? O curso Manual Humano é exatamente o que diz o nome, ele é um programa, tá? Para nós entendermos como nós funcionamos. E de fato ele traz esses conhecimentos e proporciona uma administração da nossa própria existência, da nossa própria vida em nossas mãos, tá? Ele tem dois sistemas, ele tem o gravado e ele tem também o sistema em mentoria em grupo, que começa agora dia 2 de junho. Eu vou deixar aqui o link do meu site, lá vocês encontram os dois formatos e todas as informações. Por que tanta dificuldade para materializar e magnetizar dinheiro? Eu falo para vocês sinceramente, a gente precisa entender da matemática de tudo, da matemática frequencial. As frequências do nosso campo é que fazem aquilo tudo acontecer. Por quê? Porque o sistema, que é todo matemático, né? O universo, ele lê frequências, tá? E ele alinha sincronias, situações, pessoas, experiências na frequência do nosso campo, aquela torus, campo eletromagnético. Então eu tenho que trabalhar muito as minhas emoções, que vão se tornar a minha frequência, para poder alinhar os meus desejos de alma, né? Os meus desejos aqui como eu quero, que incluem a materialidade. Então, para eu projetar riquezas, para eu projetar materialidade, eu tenho que fazer isso no meu campo emocional, primeiro, para ele se tornar a minha frequência. Por que o despertar é tão difícil? São regras da Matrix? Não, na verdade são regras humanas. A gente tem uma dificuldade danada em quebrar os nossos paradigmas, em sair das nossas caixas de crença e principalmente em fazer esse trabalho de auto-reconhecimento. Nós é que dificultamos esse trabalho, né? E tem um motivo, o nosso cérebro ele não gosta muito da coisa nova, ele prefere o antigo, que é mais confortável, porque o antigo ele já tem gavetas, ele já conhece, né? Então ele resiste às novas informações. E aí o humano ele não tem essa coisa da insistência, né? De querer mudar, porque o mudar dá trabalho. E o trabalho é uma coisa que o humano não consegue gostar muito e ele não é incentivado. Então a falta de incentivo também pega aqui, tá? Os números de Grabovoi manifestam intenções reais? Sim, tá? As equações numéricas, elas representam exatamente valores energéticos, somados à intenção. Aqui é que tá a chave do negócio. Eu tenho que ter intenção, eu tenho que saber como que eu vou utilizar a minha intenção em manifestação aos números. Então, eu vou usar os números somados à intenção, o significado que eu quero para potencializar aquela equação. Aí, assim, eu tenho o resultado, tá? Então, os números energeticamente, eles são potenciais, eles têm valores, né? Eles formam uma equação de valor,
né? Por isso que ele teve todo um trabalho de acesso, é algo maior, não dá para explicar aqui, mas eles, sim, como equação, tem o seu valor, tá? E o que potencializa é a sua intenção, o que ativa é a tua intenção. Existe inveja, ela pode realmente prejudicar alguém no sentido de que ela é uma energia negativa? Então, a inveja ela é uma intenção, né? Nós carregamos uma certa polaridade com a nossa intenção e lançamos a alguém. Essa energia, ela pode prejudicar pelo efeito da intenção e se o campo da outra pessoa estiver suscetível. Aí sim, tá? Ela pode causar o impacto da intenção de quem enviou e de como a pessoa que recebeu, o campo daquela pessoa permite ou não. Se a pessoa estiver bem com as suas proteções, não vai fazer nada, mas se ela estiver oscilando, essa intenção pode entrar lá e realmente causar uma oscilação. Como ter consciência expandida? Aqui a forma mais segura é o caminho para dentro. É você entender você fazer um mergulho interno, tá? Você buscar essa sua parte que não é só a parte humana, não é só a materialidade. É esse encontro seu, do seu eu, né? É encarnado, eu físico, com o eu que é você na sua maior essência, tá? Então, a expansão de consciência tem a ver com eu me abrir, eu entender o que está além da materialidade e me ver como ser espiritual que experimenta uma fisicalidade, uma biologia humana, tá? Tem a ver com abertura, tem a ver com encontro, tem a ver com mergulho. Gisele, na sua concepção, você acredita em demônios? Não em demônios que são colocados aí dos dogmas. Eu acredito que existem seres de polaridades inversas, e principalmente seres que atuam na polaridade negativa. E aí eles estão cumprindo exatamente o que rege a polaridade deles, que difere daquilo que pode funcionar aqui na nossa existência, como que a gente conhece de bem, tá? Mas eles estão fazendo aquilo que está dentro da concepção da existência deles. Então, a ideia de você colocar nomes assim e você colocar dentro de um dogma acaba gerando um sistema religioso para causar medo, e não é esta a proposta. Nossos fractais podem ter polaridades diferentes? Sim, e possivelmente vai ter mesmo, porque ele vai estar cumprindo a multiplicidade daquilo que é a cocriação ou aquilo que é a criativa forma de existir. E tudo existe em ambas as polaridades, então sim, do mesmo jeito que você está num lado da balança, você também está em outro. E isso, a gente aqui como humano tem uma ideia de tempo, mas acontece na forma atemporal. Me ajuda. Penso em terminar essa existência que não faz sentido. Olha, eu entendo completamente quando a gente tá passando por questões, por problemas que a gente não quer continuar. Só que quando a gente tem uma programação a cumprir, a gente tem que achar essa ajuda, essa direção, essa forma da gente entender o porquê a gente tá experimentando e o que a gente tá experimentando. Porque não tem como fugir à programação. Você pode sair daqui de várias formas, mas você retorna para cumprir a tua programação, tá? É mais interessante para você então aprofundar, buscar entender como é que isso aqui funciona e como você funciona, para que você possa então trabalhar uma ressignificação e uma transmutação das questões que estão fazendo você ter essa linha de sentimento. Meu fractal tem que ter a mesma idade que eu? Não, seu fractal ele possivelmente não está nem na mesma linha de tempo que você. Ele pode estar inclusive em outra dimensão, fazendo outras experiências, tá? O fractal ele vai estar fazendo a multiplicidade das nossas muitas experiências. Então não, tá? Como fazer a reprogramação mental? Aqui é interessante a gente decodificar o programa em execução. Entender qual que é o funcionamento atual. O persona, você precisa identificar o teu persona e quais são os programas que estão em execução para te manter na repetição, porque a repetição é que faz a gente ficar dentro de uma programação. Então eu preciso fazer essa identificação. Existem vários métodos, né, para fazer isso, é autoanálise mesmo, mas eu acho muito seguro a gente fazer o que a gente chama de dissecar das nossas memórias ou daquilo que são as informações que estão em repetição. Eu fazer uma análise do meu dia, todos os dias, para identificar
quais são essas repetições diárias ou aquilo que está me mantendo dentro de uma repetição de vida. Vocês vão perceber que é quase a mesma coisa todos os dias. Abduções traumáticas, fantasias ou existem seres sem ética com tamanha tecnologia? Então, para a gente entender a abdução é algo que acontece por frequenciamento, tá? Um ser, para chegar ao ponto de fazer uma abdução, ele tem que ter autorização do humano, mesmo que essa autorização venha pela linha do subconsciente. E o frequenciamento acontece exatamente por energia, tá? Você emite um sinal e geralmente às vezes tem contrato, tem uma série de coisas por trás. Cada caso é um caso e é difícil a gente generalizar aqui numa única resposta. Como os seres de luz veem a apometria xamânica? Gente, toda ferramenta energética aqui da Terra, ela é muito bem vista pelas consciências. Exatamente porque ajudam a equilibrar, ajudam a transmutar, ajudam ao humano conseguir encontrar algum direcional e muitas vezes até mesmo uma quebra de contrato, né, uma ressignificação, caminho, um alinhamento. Então as ferramentas são super bem vistas por seres, inclusive tem algumas que são até ajudadas por seres de outras dimensões. Como posso fazer para me integrar à Matrix de forma consciente? Faça esse trabalho de autoconhecimento, de entender como o seu código humano funciona, principalmente como o nosso cérebro funciona e como a existência aqui. Porque quando você entende isso, você também consegue entender o funcionamento da Matrix. Porque há um alinhamento, tá? Entre os códigos da Matrix e os códigos da existência do humano. Como funciona a mentoria? A mentoria consiste em 4 sessões de 1h30 a 2 horas de duração, onde nós vamos estar trabalhando nas 2 primeiras sessões. A abordagem do que a gente chama de manual humano, que é o entendimento profundo de como nós funcionamos. Nós temos sim, tá? Um manual de funcionamento e alinharmos esse manual ao funcionamento do universo, das leis e do movimento sincrônico, de como tudo funciona. Depois, nas outras 2 partes, que também são sessões de 1h30 a 2 horas, nós vamos estar personalizando esses conhecimentos de acordo com aquilo que é o seu direcional e aquilo que é a sua inclinação natural, tá? Então, nós vamos dar as ferramentas e colocá-las em práticas em 4 sessões. Agendamento é lá no meu site, tá? Mais informações também tem lá. Como ressignificar memórias e crenças limitantes? Tenho 63 anos. Gratidão profunda, eu que te agradeço. Bom, para você ressignificar, você tem que entender o seu mecanismo de funcionamento do cérebro, do consciente e do subconsciente. Os registros de memórias, que também estão as crenças limitantes, eles ficam ali na região do subconsciente. Existem técnicas muito assertivas, tá? Muito fáceis, de exercícios diários de mais ou menos 2-3 minutinhos que conseguem chegar a ressignificar, a transmutar e até gerar outras virtudes em cima de hábitos não tão bons que temos, tá? Então é possível, exatamente porque o cérebro é algo que dá para ser reprogramado. Só precisa entrar com a técnica certa, tá bom? Como saber se estou cumprindo minha missão nessa vida? Olha, tem várias respostas que eu poderia dar aqui, mas o autoconhecimento, sabe? Você se perguntar, você se sentir, você se perceber. Faça essa pergunta para você. Pergunte como está sendo, como você se sente dentro da experiência que você está, das atitudes que você está tendo, das escolhas que você está tendo. Não tem a ver com o empurra e puxa da vida, com os desafios. Esses vão existir, você estando ou não dentro daquilo que é sua missão de vida. Mas é um sentimento muito forte de fluir, de estar na direção certa. E é uma resposta que você tem que ter de você mesmo. Ou mesmo, né? Existem várias técnicas, vários recursos, terapias que orientam e ajudam, tá? Mas a certeza absoluta vem quando você faz esse reencontro com você interno. E você mesmo consegue se responder. Consigo buscar uma causa para uma depressão? A depressão tem uma relação com nós não conseguirmos administrar as nossas emoções, nossos sentimentos. Existem várias técnicas, tá? Mas eu gosto bastante de trabalhar aquilo que eu chamo de manual humano, que é entender
como o meu subconsciente, meu cérebro funciona. Se eu compreendo como ele funciona, o mecanismo que ele funciona, eu entendo também como administrar as minhas emoções, tá? Então, dentro do programa Manual Humano, nós falamos sobre emoções, sobre traumas, sobre fissuras e marcas que podem levar à depressão, tá? Depressão é uma má administração que acontece por N fatores do nosso quadro emocional, né? Onde a gente não consegue lidar. E sim, dá para trabalhar isso e chegar até mesmo até a causa. Gisele, posso usar minhas ferramentas terapêuticas junto com o artefato? Gente, excepcional! Excepcional! Deve usar. Você vai ver, inclusive, uma amplificação das suas ferramentas utilizando o artefato, porque o artefato, ele naturalmente amplifica aquilo que é o fator energético trabalhado dentro dele. Então, sim, ele equilibra, ele transmuta, tá? Ele te ajuda a ter um maior compreendimento das suas ferramentas, inclusive abre novos entendimentos sobre as ferramentas que você já manuseia. Então, sim, tá? O artefato, ele é um amplificador de sinal. Ele protege, sela, amplifica tudo que é trabalhado dentro dele. Então, pode sim trabalhar. O que você chama de 12 mônadas pode-se dizer que são os 12 arquétipos? Aqui, nós estamos falando das 12 faixas frequenciais da própria fonte. Ou seja, ela mesma, só que frequenciada em 12 partes, ou ela é dividida em suas 12 faces. Então aqui não há arquétipos, o universo do arquétipo não começou ainda. Aqui seria o que a gente já ouviu nos livros sagrados, o verbo, o processo criativo da fonte, tá? Então neste caso, aqui, nessa situação de 12 mônadas, né, ou de super 12 mônadas, a gente já estaria falando da própria fonte mesmo.